e alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridades estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abraça os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra me tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura e se gloriam de hinos e lutas. Prostrai-nos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, os filhos de Judá se alegraram por causa da sua justiça. Ó Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais o Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Assim, eu estava lendo esse texto aqui um pouco mais do culto, né? Tinha pedido Deus uma palavra para poder começar. E, assim, esse versículo 1 aqui me chamou a atenção, porque, cara, vem falando que o Senhor reina. E eu acredito que esse reino é muito profundo, né, cara? E, independente de, assim, de qualquer situação, independente, assim, do estado que a gente se encontra nesse momento, né, para poder começar, para poder iniciar ele, vem falando que Deus está no trono dele e nada muda, né? Deus ele continua o mesmo. O amor dele pelas nossas vidas continua o mesmo, né? E se encontra disposto a nos ajudar a entrar na presença dele. Ele se encontra disposto a ser nos purificar dos nossos pecados, né, das nossas falhas. E eu creio que, assim, a presença de cada um aqui nessa noite não é em vão, né? Depois que a gente poderia estar em casa aí, no frio, poderia estar fazendo várias outras coisas, mas a gente escolheu estar aqui, né, diante do Senhor. E queria fazer uma oração rápida aí. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais este culto, por mais este sábado, Pai. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Oh, Deus, tu sabes que, Deus, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Pai, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos, Deus, sentir a Tua presença, nós queremos, Senhor Deus, alegrar o Teu coração nessa noite. Senhor, por favor, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajude nesse momento a entrar diante de Ti, Deus, com alegria, com liberdade, Pai. Livre, meu Deus, de qualquer acusação de Satanás. Livre, meu Deus, de qualquer peso, meu Deus, que o pecado ocasiona nas nossas vidas, Pai. Nós te convidamos nessa noite, Pai. Fale com cada um aqui que está presente, trate com cada um, direcione esse culto, meu Deus, desde o início até o final. Deus, que todas as coisas que acontecerem aqui, Senhor, venham ser para glorificar o Teu nome, Deus. Deus, que tudo que acontecer aqui possa ser com um propósito, Deus, possa ser, meu Deus, com um intuito, Senhor Deus, de Te alegrar, com o intuito de Te glorificar. Pai, eu peço que Tu possas, ó Deus, trazer aqueles que vão estar chegando ainda, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um, Deus, e que nós possamos entender desde já. Deus, nós repreendemos, Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que tenta atrapalhar, que tenta roubar a nossa atenção. Deus, nós declaramos, Deus, que as nossas mentes, Deus, estão cativas, Deus, que o nosso coração, o nosso entendimento está cativo ao Teu Espírito Santo. Tenhas liberdade nessa noite, Deus, de falar com todos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Hoje eu acho que é a noite dos salmos, né? Porque eu separei mais 2 salmos aqui pra gente ler. Caralho! Você não ia estar trabalhando hoje, meu filho? Amanhã não vai. Olha aqui, antes de eu começar, queria ver quem está nos visitando. Já vi que tem uma pessoa
Natanael. Eu queria que você abrisse a Bíblia no Salmos 46. Abre lá rapidinho. Temos um integrante novo. Essa banda. Que isso? A cantora não tem, né? Fernanda Maia. Lá em Salmo 46, todo mundo já viu? Diz assim, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as suas ações efetuou na terra. Ele conteve a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O rio de Deus está neste lugar nessa noite. Deus quer que o rio dele flua na sua vida hoje. Deixe que o rio de Deus flua na sua vida hoje mesmo. Se encha de Deus. Se lave nessas águas, como diz a música do Pai, eles não cantam, né? Senhor, me molhe
mandamentos. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua
dar os avisos no final. Vamos entrar na palavra. Tenho certeza que todo mundo sentindo mesmo que eu saudade de escutar esse cara aqui. Certeza que Deus mais uma vez vai falar aos nossos corações, usando a vida do pastor Denilson. Quero receber esse cara. Muito feliz que deu de volta lá. Fica à vontade, sempre foi Deus. Pode lá. Quer que desce esse mesmo ou do. Esse negócio digital, eu estou apanhando ainda. Nem preciso dizer que é uma alegria muito grande, um privilégio, uma satisfação muito grande poder voltar aqui hoje, no sábado, na rede, e poder estar com vocês aqui. Estava ansioso para poder chegar, para poder estar aqui com vocês. Foi uma experiência muito bacana aquela que a gente teve de estar ministrando com vocês aqui no sábado do Escape. Para mim foi a melhor experiência que eu tive assim, de poder estar falando, estar orando, porque nem sempre a gente tem uma boa conexão, cara e tal, mas a gente teve, eu perceber que vocês entendiam o que eu falava por aqui. Também um esquema que o pessoal colocou uma câmera, também filmou para vocês, então a gente tinha um feedback que é ruim quando você está falando e você não sabe o que as pessoas como estão recebendo, né? E foi uma alegria muito grande poder participar aqui com vocês. Fernando pediu para mim pedir desculpa a vocês por não estar aqui hoje, mas ela vai estar em outra data que está marcando para poder estar. E a gente está na visita em casa. Dia 17, exatamente. 17 a gente vai estar com vocês de novo. Eu faço. Mas me pediu, só olha, falar com os meninos que eu quero estar com eles, que a gente vai estar juntos. E é bom poder estar em casa, é bom poder estar aqui, é bom poder estar com vocês. É gostoso poder ministrar. Nós estamos há 2 anos na Espanha, foi no dia 6 de julho de 2011. E chegamos ali para trabalhar em Monte Velho, trabalhamos um ano. Fizemos algum trabalho com os jovens ali, uma programação que eles chamam de Estrondo Celestial, Estrondo Celestial. E como é uma programação que acontece em toda a Galícia, fizemos na nossa igreja ali. Agora mesmo, essa semana, eles estão fazendo um acampamento do Estado, né? Não é da igreja do Estado. Numa praia, semana inteira na praia, lá, no camping, bem hippie o negócio, todo mundo de acampamento, né? Mas assim, compreendemos que estão ministrando ali. Essa semana aconteceu uma coisa muito chata, muito agradável, né? Dali, vocês souberam, tem descargamento por mais de 30 pessoas, então o pessoal está sendo um pouco abalado. 40 anos que não tinha um acidente de trem assim. Mas Deus tem a sua forma de tratar, né, as pessoas no momento da perda, né, no momento de perda. Então, esteja orando para aqueles que perderam, né? A tragédia poderia ser pior, maior. O trem estava lotado. Essa época é época de festas, no verão tem muitas festas religiosas, né, culturais. Então, o trem estava lotado. Mas Deus guardou, assim, embora deve ser assim, um nível alto de morte, poderia ter sido algo pior do que aconteceu. Para que Deus possa dar esse conforto para as pessoas. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Essa semana eu estava orando a Deus e perguntando a Deus o que eu deveria compartilhar com vocês aqui.
E no meu devocional, nessa semana, Deus me falou muito comigo, Ele falou comigo muito nesse texto, né? E eu quero ler com vocês 2 Samuel capítulo 9, uma história assim, talvez conhecida de alguns, talvez outros não. O tema que eu quero compartilhar com vocês é: não perca o seu tempo comigo. Já ouviu alguém falando isso assim? Não perca o seu tempo comigo. Diga, não perca o seu tempo comigo. Assim, é verdade isso. Mas já ouviu alguém dizer isso para você? Não adianta perder o seu tempo comigo. Né? Ou alguém que se julga, olha, fulano, é caso perdido. Já ouviu esse refrão alguma vez? Olha, isso é caso perdido na minha vida. Nem adianta mexer com isso, porque isso já é perdido. Isso já é perdido. Vamos ler esse texto. 2 Samuel capítulo 9. É a história de um camarada chamado Mefibosete. Não bota esse nome no seu filho, viu? Você vai traumatizado com esse nome. Mefibosete. Mas vamos lá. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem ele possa mostrar lealdade a Deus? Então respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, e quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Forte, né? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você tratará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Vou fazer uma oração, vocês sabem que eu sempre faço quando me dá uma oportunidade para compartilhar a palavra do Senhor. Feche os seus olhos por um momento. Ó Senhor, te agradecemos por esta noite, te agradecemos por esta palavra que nós lemos, escutamos aqui nesta tarde, nesta noite, neste lugar. Te agradecemos porque ela por si só já é abençoada, Pai. Ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, não é pela palavra que lemos, pelo texto, pela leitura bíblica, mas oramos pelo nosso coração, para que, ó Deus, o meu coração, o coração dos meus irmãos, ó Deus, se converta num solo fértil. A tua palavra que é boa semente possa cair, possa prosperar 30, 60, 100 por um, de acordo com o que o Senhor tem determinado para este lugar. Nós te oramos, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, de acordo com a revelação da tua palavra, repreendendo, rejeitando
todo espírito ladrão que insiste em comparecer em nossas reuniões, Deus, com a finalidade de roubar, de quitar, de levar a semente, ó Deus, a preciosa semente. Liberamos a palavra de ordem e repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, que o nosso coração, que todo o nosso ser, ó Deus, seja impactado pela tua palavra. Que ao sairmos deste lugar, Deus, nossas vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Enche, satura este ambiente com a tua presença, Senhor. Pois é o que nós te pedimos, ó Deus. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa reflexão, a palavra dos universitários dessa noite com vocês, dizendo que uma das coisas que mais me surpreende no Evangelho é que a palavra do Evangelho ele vem para as pessoas que julgam, se consideram o caso do pedido. Talvez alguém diga assim, mas eu não era um caso perdido, pastor. Eu era uma pessoa normal, qualquer jovem normal, convertido e tal. Mas a verdade é a seguinte, é que a Bíblia fala que num outro tempo todos nós éramos um caso perdido. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver como seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E no versículo 5 está escrito assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ou seja, a nossa condição, como está escrito aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que todos nós estávamos mortos. Mortos em quê? Nos nossos pecados. Amém? Era assim a nossa condição. Eu gosto da visão que diz que Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos. Deu vida. Alguém morto não é um caso perdido. Está morto, morreu, acabou. Eu e você éramos caso perdido. Mas Jesus Cristo fez o quê? Ele não preguei. Ele deu o quê? Vida. E se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver vários exemplos de pessoas que eram casos perdidos. E algo especial que eu gosto muito é o Zaqueu. Lembra do Zaqueu? Que era um publicano, chefe dos publicanos. Havia os corruptos, ele era chefe dos corruptos. Está entendendo? E esse camarada um dia decidiu ver Jesus. E Jesus falou o que para ele? Desce Zaqueu, que hoje eu venho pousar em sua casa. E Jesus vai à casa de Zaqueu. Zaqueu se empolga com a presença de Jesus. Vê a sua vida transformada. Diz que vai restituir as pessoas que ele havia causado dano. E no final Jesus fala o quê? Na casa de Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí os fariseus não pensavam que Zaqueu era um caso perdido. Jesus falou assim: eu vim exatamente para buscar esse tipo de gente. Sabe aquele cara doidão do teu colégio? Aquele cara doidão do teu rua? Jesus veio salvar, veio buscar e salvar essa pessoa. Amém? Uma coisa é isso, que a gente vê que é um caso perdido. Outra coisa é a pessoa se sentir alguém perdido. Eu sou um caso perdido. Para mim não tem jeito. Ou melhor, poderíamos dar essa pergunta: por que a pessoa se sente um caso perdido? Eu queria fazer uma outra pergunta: você tem alguma área da sua vida que você se julga ser um caso perdido? Não me responda. Você tem alguma área da sua vida? Isso aí é caso perdido. E essa semana, quando eu estava meditando nesse texto, lendo sobre a história de Mefibosete, Mefibosete é um exemplo de alguém que se julgava um caso perdido. E não era por acaso que ele se sentia. A história de Mefibosete está no capítulo 4 desse segundo livro de Samuel. E é uma história bem trágica. Era alguém
que havia nascido e tinha um futuro para tudo para dar certo, até que veio um dia, um fatídico dia, um dia terrível, em que a história dele mudou para sempre. E como é que foi isso? No capítulo 4 está escrito: no mesmo dia, Mefibosete perdeu seu avô, o rei de Israel, e o seu pai, Jonatas, numa guerra. Sabe o que é perder o avô e o pai no mesmo dia? Ele não perdeu, foram dois funerais, dois velórios. Nem velório teve. O velório foi depois, porque os filisteus mataram e fizeram uma chacota, uma vergonha, uma coisa para causar vergonha ao rei Saul. Depois, os que foram lá resgataram o corpo de Saul, a cabeça de Saul, incineraram e deram um enterro, vamos dizer assim, um pouco melhor, digno, vamos dizer assim. Mas mesmo no dia ele perdeu, diga, o avô e o pai. Imagina alguém que perde o pai e o avô no mesmo dia. E o pior, ele tinha em torno de 5 anos, fugindo, porque a guerra, os filisteus haviam conquistado, e todo mundo que representava a casa real ia ser julgado, ia ser morto. A ama dele, a babá dele corre com ele, deixa ele cair no chão, ele tem uma lesão, se torna paralítico. Ou seja, perdeu o avô, perdeu o pai, e no mesmo dia viu o quê? Paralítico. Algumas pessoas dizem que ele tinha 5 anos de idade, ou seja, ele sabia o que era andar, que era correr com uma criança, e cai, sofre uma queda, e a queda é tão grave que gera um atrofiamento, e ele se torna coxo, na minha versão diz aleijado. Você pensa só, alguém que é de uma família de guerreiros, tem um DNA de guerreiro, e agora, o que esse cara se transforma? Aleijado, um descapacitado, como eles chamam de história, que não serve para a guerra. E a gente tem que aprender algumas lições com a vida de Mefibosete. A primeira coisa que eu aprendo com a vida de Mefibosete tem a ver com a identidade dele. E vocês sabem que na cultura judaica, quando a pessoa recebe o nome tem um significado especial. Lembra disso? O nome tem um peso na vida da pessoa. No Brasil, na cultura, o pessoal dá o nome para homenagear um artista, da novela, jogador de futebol, tem esse esquema. Lá na Espanha, houve mais de 60 anos, durante a ditadura, a Igreja Católica sempre teve um poder muito forte. Então, quem definia os nomes era a igreja, era o padre que ia batizar. Então, as pessoas, é muito comum você conhecer pessoas maiores que você não conhece pelo nome, conhece pelo apelido. Então, por exemplo, o Ramon, o cara chamado Ramon, Ramon é presunto, tá? Ramon, você chama de Monte. Mercedes se chama de Mérito. José se chama de Pepe. O Pepe é do Guardiola, né? Pepe é José. Então, as pessoas não gostam dos próprios nomes, porque não foram seus pais, nem tampouco elas gostam do próprio nome. Engraçado, né? E o nome Mefibosete? Você sabe o que significa o nome Mefibosete? Alguém sabe o que significa? O nome Mefibosete significava aquele que rompe a vergonha, o destruidor de vergonha, aquele que quita a vergonha também, traz honra. Esse era o nome de Mefibosete. Alguém que tira a honra no sentido de trazer a vergonha, no sentido de trazer a honra. Mas imagina, como que era para alguém que se chamava Mefibosete viver com um nome que não representa a sua realidade? É mais ou menos assim, o cara que se chama Pelé e mais não joga futebol. Tá? Eles olham para mim, veem que eu sou brasileiro, e aí joga futebol? Não, só de PlayStation, Xbox. É igual chamar o cara a menina de Angelina Jolie, é feia para a porra, menina. Isso não, Angelina Jolie. Não.
o nome de uma pessoa, não é verdade? É a mesma coisa que combinaram Mefibosete, porque Mefibosete é um cara que tinha nome. E que havia nascido para destruir a vergonha, mas que havia se tornado uma vergonha de pessoa ou uma vergonha de pessoa. Sim ou não? E a gente vê que no texto que a gente leu, a resposta que Mefibosete dá a Davi declara muito bem uma fotografia de como ele se via, de como ele se via como pessoa. Eu não valho mais do que um cachorro morto. Expressão forte essa, né? O que é um cachorro morto? É um peso, um fedor, é uma carga, algo junto. Em outras palavras, ele está dizendo: você está fazendo isso com a pessoa errada. Ele está dizendo assim: por que o Senhor é tão bondoso comigo? Ele termina dizendo assim para Davi, né? Por que o Senhor está sendo tão bondoso comigo? Em outras palavras, ele está perguntando, ele está querendo dizer assim: você está querendo ajudar a pessoa errada. Você errou na identidade da pessoa, no número aí. E eu estava meditando nesse texto e nessa declaração de Mefibosete, esse sentimento que ele expressa declarando isso, e estava pensando que às vezes a gente se sente assim. Não podemos viver a vida toda, mas às vezes há momentos da vida que a gente sente assim: sou um peso morto. Eu dou trabalho, eu dou. Ainda mais quando a gente tem alguma experiência de perda. Por falar de perda, a gente está falando de alguém que perdeu alguma coisa. Esse cara perdeu o quê? O avô, o pai e a mobilidade dele num dia só. Foi ou não foi? Quando a gente perde alguma coisa, a impressão que a gente tem é que a gente não vai mais para nada. Que a vida, né? Aquele sentimento de impotência, sabe? Aquele sentimento de que você não é capaz de fazer as coisas. Nunca aconteceu isso com você, não? Hein? Vamos abrir um confessionário aqui. Hein? Está acontecendo com você? Que burro que eu sou, né? O cara dessa cabeça, né? Vamos mudar no tchau da menina, né? Estou virado. Eu sou crente, cara. Respeitava a menina, não estava uma parada dessa. Mas a verdade é que Mefibosete é alguém que, por causa das perdas, como ele se sente, ele é incapaz de receber alguma coisa, de receber um favor, ou não se sente digno. E eu penso que existem pessoas que sofrem desse mesmo sentimento, dessa mesma enfermidade que Mefibosete sofria na alma. Sua identidade é incompatível com os favores. A gente reage como ele. Somos incapazes de entender o que é a graça de Deus para a gente. Porque graça, o que é graça? Graça é dom, favor imerecido, não mereço. A gente vive numa sociedade que tem que fazer por receber, para receber por merecer. E então a gente se julga tão ruim que quando alguém vai fazer, o que você está querendo com isso? É assim, já viu? É assim? Você vai fazer uma coisa, o que você está querendo? Conhece assim? Porque nós não entendemos o que é graça. Lá na Espanha tem um rapaz que eu estou discipulando ele, se chama Gustavo, venezuelano. O dia que chegou na igreja, ele abriu a porta assim, a igreja fica vidro assim, transparente. Não pode ir longe, né? Vai ficar fechado por causa do frio. Ele abriu a porta e entrou. Você fazer estudo bíblico aqui? Sabe esse cara? Ele fazendo. Não, aí abriu um casacão, tinha umas folhas assim, vou fazer um estudo lá no lugar que eu morava, em outra cidade lá. Me falaram que tinha uma igreja aqui perto da rodoviária. Eu falei: sim, você está aí, a gente vai fazer uma reunião de oração, depois eu converso contigo. Está me esperando?
E ele começou tal. Comecei a fazer discipulado com ele, lá no terceiro encontro discipulado, ele aceitou Jesus. Entregou a vida para Jesus. E aí, eu percebi que durante o discipulado que eu fazia com ele lia a Bíblia assim, cara. Eu falei, cara, não tem problema de vista? Ele falou assim, não tenho, cara. Acho que é feio, nunca fiz exame, não. Aí eu falei, pô, tem que ver isso aí, cara. Aí ele falou, mas tem que marcar consulta com o médico e tal, e a situação dele para poder pedir consulta e tal, ia demorar muito. Só que lá na Espanha é o seguinte, os caras que trabalham na ótica, eles fazem uma faculdade para poder graduar a vista do outro, da pessoa, sabe? Então, tem um cara que trabalha na ótica, né, ele fez um curso de nível superior só para graduar a vista do camarada. Problema de enfermidades, as coisas, você vai ao oftalmologista, mas para graduar a vista, você pode ir. E eu conheci um camarada que foi membro da outra igreja minha lá em Ponte-Vera, que a gente trabalha na ótica, aí você vai ver esse cara fazia. Aí ele veio lá e disse, bom, falei com a Fernanda, falei, Fernanda, pô, eu percebi que o Gustavo está com problema na vista. Mas eu acho que fazer um óculos para ele é um negócio meio estranho. Eu senti meu coração da gente poder dar o óculos para esse cara. Peraí, a Fernanda. Aí eu falei nada com ele não, falei, vamos lá fazer o óculos. Aí ele veio para fazer o óculos, chegamos lá, tal. Ele é músico, toca trompete, numa banda, que faz show, sabe? E aí, para ler a partitura, o cara fica, né? Foi engraçado que ele falou assim, quando o óculos me mudou de nota que eu não conhecia, não dá mais pausa, né? O negócio não tem que fazer com a mulher. Aí, no dia que fui pegar para fazer o óculos com ele falou assim, e como é que eu vou fazer para pagar? Eu falei, contigo, a gente vai te dar o óculos. Aí ele falou assim, por que você vai me dar o óculos? Aí eu fiquei assim, quando eu ia responder para ele, aí ele olhou para mim e falou assim, isso é graça, né, velho? Graça, né? Ou seja, favor tão merecido. E as pessoas têm dificuldade de entender o que é a graça de Deus. Porque tem problema na alma, no coração. Elas sempre acham que tem que estar fazendo por receber. E elas são capazes de viver, de entender a graça de Deus. Vivem com uma identidade diferente de que o Senhor desenhou para elas. E eu penso que, assim como Mefibosete, o nome soava para ele complicado, mas pelo significado que a gente tem, que a gente sabe agora, eu vejo que existem muitas pessoas que Deus está falando aqui nessa tarde, nessa noite, que o fato de você ser crente destona um pouco com as realidades que você vive. Porque geralmente a pergunta que a pessoa faz para você, cara, agora passou para crente, né? Eles falam assim, né? Passou para crente, e tu vive todas essas paradas, cara. Você está passando por esse problema todo, hein? Sei não, cara. Quanto mais tu reza, mais a sua oração aparece, hein, velho? Assim, a pessoa fala, talvez você diga assim, poxa, eu sou uma vergonha de filho, pastor. Sou uma vergonha de profissional. Eu sou uma vergonha de crente. Sou uma vergonha de ministério. Mas Deus está dizendo que Ele quer que você conheça o que representa a graça dele na sua vida. Eu gosto muito quando Paulo ele fala assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas tem uma coisa que me chama a atenção na vida de Mefibosete, que eu estava meditando, e que quando Davi manda perguntar se há alguém da família de Saul que vive, ele procura perguntar o discípulo. E está lá no capítulo 9, versículo 4, diz assim, onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ele está na casa de
Maqui, que é filho de Amiel, em Lo-debar. Aí eu fui de novo pensar um pouco, me saltou isso aqui. O que significa o nome da cidade onde estava vivendo Mefibosete? Sabe que também eles davam o nome do lugar de acordo com aquilo que acontecia, ou com a estrutura do lugar, ou com o nome estava conectado com a situação do lugar. E a palavra Lo-debar, a melhor tradução que eu encontrei para a palavra, sabe qual foi? É um lugar chamado sem pastos, sem lugar para pastagem, sem pastagens. Talvez para você e para mim não significa ter sentido, mas para uma vida, uma cultura agropecuária, o lugar, viver sem pasto, significava viver sem fonte de renda. Porque olha só, o cara tem que criar ovelha, tem que criar gado, não tem lugar para pastar. Como é que vai ser? Faz sentido? Ele vivia num lugar que se chamava sem pasto. Ou seja, o lugar era o alto Borogodó. Era feio, era ruim, não tinha perspectiva. Viver sem pasto era viver sem uma fonte de renda. Isso é um trampo. Viver uma vida miserável, dependendo da ajuda de alguém. Interessante que o texto que a gente leu, que eu citei para vocês aqui, do capítulo 4, até os 5 anos de idade, onde é que foi que ele viveu? Ele era neto do rei, filho de um príncipe. Onde você acha que não imagina onde ele vivia? Ele disse Jerusalém acertou. E vivia em onde? No palácio. Até os 5 anos de idade, esse cara viveu no palácio. O que representa o palácio? O palácio é um lugar onde tem o quê? Tudo recurso, meu amigo. Toda tecnologia, tudo do melhor. Sabe? Tinha tudo do melhor no palácio. Comida, melhor cozinheiro, melhor de tudo. E agora ele está vivendo onde? Onde se descobre que ele está vivendo Mefibosete? No lugar sem pasto. Ou seja, sem recursos, sem expectativa de vida. Final triste, né? Uma situação desagradável, né? Para alguém que tem um nome que se chama o quê? O destruidor de vergonha. Mas interessante é que quando Davi restaura a condição de Mefibosete, lá no final do capítulo que a gente leu, está assim: então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Olha o contraste. O texto começa assim: então Mefibosete, que era aleijado dos pés, que tinha uma discapacidade, estou falando de Ismael, uma discapacidade de Ismael, porque tinha uma portador de uma necessidade especial, você fala aqui, não é? Mulher aleijada, não vai levar, deve. Portador de necessidades especiais. É assim? Gosto de inglês, que tem um desafio, né? O cara que tem um desafio. E aqui, Mefibosete, a vida dele dá uma guinada. E ele volta a viver no palácio. E quando a gente fala de viver no palácio, qual é a ideia que a gente tem? Poxa, viver num lugar bom, gostoso, né? Tudo melhor. Mas eu conheço pessoas que moram no palácio, mas vivem como mendigo. Porque é uma questão de quê? Mentalidade, como ver as coisas. A gente pode viver numa casa luxuosíssima e viver como mendigo. Aqui Deus está falando, aqui a gente está vendo aqui, é que Deus está devolvendo para esse camarada, a vida está devolvendo para ele, nesse caso, uma sensação de bem-estar. Existe uma coisa que me chama muita atenção quando Deus escreve, quando Deus fala através do profeta Joel, que ele fala que ia restaurar os dias que estava falando, obrigado, tal, e
vocês comerão e ficarão satisfeitos. E há um princípio muito forte nesse texto que fala, ele está dizendo que o povo que vai devolver para aquelas pessoas é um senso de satisfação. Eu gosto muito dessa expressão, senso de satisfação. Que é você comer e se sentir satisfeito, de se sentir bem. Essa sensação de bem-estar. Eu conheço gente que mora num apartamento de 200 metros quadrados e não se sente bem. Eu conheço um camarada que veio comigo, velho. Um quartinho, uma kitnet, o cara vive bem pra caramba. Feliz da vida. E é isso. É essa condição que Deus traz para Mefibosete quando ele deixa Lodebar e vem viver aonde? No palácio em Jerusalém. Diga assim: Deus me chamou para viver em Jerusalém. Diga para quem está no céu: Deus não me chamou para viver em Lodebar. E por último, a gente começou dizendo que num dia, apenas num dia, ele havia perdido tudo. Perdeu o avô, perdeu o pai e perdeu a sua mobilidade. E num dia, Deus Davi, claro, devolve a dignidade para Mefibosete. Se um dia ele perdeu tudo, também apenas um dia, o rei decide devolver. Mas por que muda a história de Mefibosete? O que leva alguém a fazer isso? A gente tem que voltar a fita, né? Lá atrás, né? E lembrar de quando Davi, ainda novo, faz uma aliança com Jonas, de amizade. Os caras ficaram amigos, um do outro. E Davi diz para Jonas que vai cuidar da descendência dele. Jonas se empolga, fala com Davi: pô, cara, não, cara, todo mundo sabe quem vai ser quem. E a gente, eu vou ser teu ajudante. Ainda fala assim para Davi. Jonas se empolga falando isso, porque ele não sabe. Você não sabemos que um dia ele vai para a guerra, o pai morre. Mas ficou essa aliança. Mas Mefibosete não sabia dessa aliança. E a história, o que vai mudar na história dela é que na história dele é que Davi tinha uma aliança com Jonas. Mas Mefibosete não sabe da aliança. Por isso que Mefibosete está em Lodebar. Está vivendo escondido. Está vivendo lá. Mas é diante de Davi, o rei, que a sorte de Mefibosete é restaurada. Eu não gosto muito de pregar usando a analogia, porque a gente pode fazer uma interpretação errada do texto e colocar alguma coisa que o texto não tem no texto. Mas eu penso que é diante do Senhor que a nossa sorte é restaurada. Amém? É diante do Rei que a nossa vida pode ser restaurada. O Senhor é o único que tem poder de restaurar a nossa sorte. O problema é que às vezes a gente fica buscando isso em lugares errados, ou desconhece essa realidade. De que tem uma aliança, de que tem uma nova condição de vida para ser feita. Há um tempo, não sei se vocês já escutaram essa ilustração, mas eu ouvi uma ilustração uma vez que me chamou muita atenção, talvez vocês devem ter ouvido. A história do camarada que tinha vontade de fazer uma viagem da Inglaterra aos Estados Unidos, de navio, e juntou toda a sua economia para viajar. E comprou a passagem, e preocupado com os dias que ia gastar de viagem, preparou a sua alimentação para fazer a viagem. Fez os lanches, separou produtos para os dias, para ele fazer as refeições. E embarcou, levou a sua mala, levou a sua comida e tal. E ele foi durante a semana, primeira semana e tal. A viagem era mais ou menos de 10 a 15 dias, eram longas viagens. No quinto dia de viagem, a comida acabou. E ele ficou na capa do bate, né? Na broca. Aí deu hora do pessoal comer, o pessoal desceu para o refeitório, navio, tudo manchando e tal. E o cara ficou no camarote dele.
dia seguinte, o cara desmaiou e levaram ele para a enfermaria do navio, né? Chegando lá na enfermaria, o cara perguntou: você está passou o voo descendo com a baixinha, você vai comer. Tem que comer, cara. E o cara falou assim: pois é, mas eu não estou não, porque minha comida já acabou. Minha cueca acabou. Tem comida aí, não, mas eu não tenho. Não, rapaz, quando você comprou o bilhete da passagem, a comida tem comida, velho. E na igreja cristã existem pessoas assim. Aceitaram Jesus do Senhor, Salvador, estão vivendo bem e tal. E fizeram a sua reserva particular. Mas a viagem é longa, né? E a gente fica sofrendo anemicamente. Porque não desfruta daquilo que Deus um dia conquistou para a gente. Jesus pagou o preço para a gente. Então você tem dúvida disso? Jesus pagou o preço. Está tudo incluído, cara. Se existe alguém que honra a aliança do Senhor, Deus tem uma aliança. Jesus nos fez uma nova aliança conosco. Você não precisa viver baixo de vergonha, baixo de acusação. Eu termino fazendo algumas perguntas para você. E aí, você vai ficar vivendo com mentalidade de mendigo ou quer viver como príncipe? Você quer viver como caso perdido? Como não se vale a pena? Ou você quer reconhecer que o que Deus tem para você, Ele conquistou e é de graça? Amém? Para de ficar lutando aí, rapaz. Peso que você carrega aí, Deus não quer ser de você. Quero orar com você? Feche seus olhos. Talvez você seja alguém como Mefibosete que estava vivendo em Lodebar. Em Lodebar, a gente aprendeu hoje que é um lugar sem pastos, sem recursos, sem fontes, sem condições. Mas Deus te chamou para viver em Jerusalém. Deus te chamou para viver em Jerusalém, não em Lodebar. Às vezes Lodebar pode ter sido uma opção sua, mas Deus tem Jerusalém. Talvez você entrou aqui se sentindo uma vergonha de pessoa, uma vergonha de filho, uma vergonha de profissional, uma vergonha de tudo. Mas Deus te chamou para ser um rompedor de vergonha, alguém que traz glória, alguém que traz honra. Como que a gente experimenta isso? A gente experimenta isso diante do Senhor, na presença do Rei, na presença de quem pode restaurar. Eu tenho uma notícia para você: o Senhor está aqui. Deus que restaura está aqui nesta noite. É Ele que tem o poder de tirar você de Lodebar e trazer para Jerusalém. É Ele que tem o poder para romper tudo que você se sente envergonhado. Eu quero orar com você nesta tarde, nesta noite. Se é um problema com a sua identidade, com a sua autoestima, eu sou psicólogo e não quero nem atrever a me precisar. Mas Deus é alguém que conhece o nosso coração, o nosso sentimento, sabe como você se vê. E Ele pode mudar o seu coração. Tem um rapaz lá na Espanha que eu estou segurando ele também, o camarada era triste.
entregou a vida para Jesus, aquele cara começou a sorrir. Mudou o semblante dele. E você que tem Jesus, você que tem uma família, o Senhor está falando, você está andando com essa cara? Por que você está andando assim? Por que você está baixando a cabeça? Por que falaram isso para mim? Que isso é isso, aquilo, não sei o que, tal. Rapaz, você tem que se preocupar com o que Deus pensa a teu respeito, com os projetos que Deus tem, com os planos que Ele tem para a sua vida. Você pode não estar vivendo um bom momento, pode não estar passando por um momento, mas Deus te chamou para isso, Deus tem um lugar para te levar. Os problemas, as dificuldades que a gente pode passar, são meio, pode ser o meio que Deus está trabalhando com o seu caráter, para trabalhar com você, forjar você alguém, para ser usado por Ele. O Senhor está aqui nesta tarde, nesta noite. Eu queria orar por você, orar com você. Quero orar com você esta noite. Amém? Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu entendi que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor faz as coisas não é porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Me ajuda a entender isso, Senhor, porque eu tenho tentado ser bom, mas eu confesso que eu não consigo. Mas eu quero nesta noite reconhecer que o Senhor é bom e que eu necessito de toda a sua bondade, de toda a sua misericórdia para com a minha vida. Me perdoa, Senhor, todas as vezes que o Senhor decidiu ser bom comigo, eu recusei a sua bondade, eu me afastei da sua bondade, da sua misericórdia, porque não me julguei ser digno de receber. Mas hoje, Senhor, eu quero receber tudo que o Senhor separou para a minha vida. Senhor Jesus, nesta noite também, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, porque eu fui viver em Lodemar e foi uma opção minha, porque o teu desejo foi sempre que eu vivesse em Jerusalém. Senhor, eu quero retornar para Jerusalém. Eu quero voltar a viver em Jerusalém. Quero voltar a viver aonde o Senhor está. Porque onde o Senhor está, há provisão. Aonde o Senhor está, tem tudo que eu preciso. A tua presença, Senhor, é a coisa mais importante para mim. Senhor Jesus, e hoje eu venho diante de Ti, da tua presença, e trago à memória a aliança, o pacto, as promessas que o Senhor fez para a minha vida. E eu quero viver essas promessas. Eu quero viver um dia de restauração. Assim como em apenas um dia eu vi todas as coisas indo embora, hoje eu reconheço que o Senhor pode fazer tudo voltar e restituir, Senhor, trazer o melhor, Senhor. Quero sentar à tua mesa, Senhor, e desfrutar do melhor, Senhor. Me ajuda, Senhor. Sozinho eu não consigo, Senhor. Eu quero ser conhecido como alguém com as suas debilidades, com as minhas debilidades, com as minhas fraquezas, mas que sou alvo da misericórdia e
do favor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tranquilo aí? Amém? Alguém tem identidade aí? Documento de identificação aí? Alguém tem? Sabe como separar? Precisa de identidade, cadê? Mostra a sua identidade aí, cadê? Cadê? Essa aqui é aquela em cima. Pega a identidade aí, cara. Só pra você dar uma dor na rua, tá frio, tem, cara? Estou voltando a foto aqui, que a foto tá sinistra, cara. Caraca, eu tô com uma cara de artista, aqueles caras do sono aí. Homem bom pra ver aqui, ó. Nem me lembro. Eu aí? Diga assim, eu tenho uma identidade. Que não é esta. Foi o que o Senhor me deu. Diga assim, eu tenho uma nova vida. Uma nova identidade. Diga assim, diabo, não vem me acusar. Não vem falar do meu passado. Porque eu tenho uma nova identidade. O Senhor Jesus, um dia lá na cruz, derramou o seu sangue, me deu uma nova vida. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Amém? Amém? Uma identidade ali. Amém? Olha aqui também. Depois de ver essa palavra, saber que o Senhor ministrou o seu coração, vamos dar uma pausa ao Senhor Jesus, vai ter um favor. Sim, você. Glória a Deus, obrigado, pastor. Pessoal, lembrando que sábado que vem não teremos Reiki Jovem aqui. Teremos Reiki Jovem na casa da Paulinha, uma festa caipira. Você que ainda não deu o seu nome, procure agora no final, sem falta, a Paulinha. Vai ser muito legal, vai ser um momento de comunhão entre nós. Quero ver a galera toda lá. Tá. Ela vai postar lá no Face o endereço, mas a gente pode também nos encontrarmos aqui, e quem não souber o endereço, a gente vai junto, certo? Então vai ser bem legal, não deixem de estar, será um momento de comunhão entre a galera lá, vai ser muito legal. Dá um jeito de... vai ser maneiro. Vai pegar. Vacilo. Mês de agosto teremos o nosso encontro Jovem com Cristo. Está vindo a equipe de Portugal, a equipe de São Paulo, ministrar sobre as nossas vidas nesse encontro. Não deixe de estar, principalmente você que é envolvido em algum ministério na igreja, na rede. Faça já a sua inscrição, pode dar o seu nome para a Mari e nós vamos estar providenciando a sua ficha de inscrição. Procure rápido, que temos pouquíssimas vagas, tá? Esse encontro tem feito um grande movimento lá em Portugal. Tem sido assim uma ferramenta de fortalecimento para os jovens de Portugal. O pastor Sidney contou alguns testemunhos muito legais de coisas que aconteceram lá com a juventude de Portugal. Eu tenho certeza que vai ser uma grande experiência para a nossa igreja também. Dê o seu nome, tá?
pode estar procurando a Mari ainda hoje para garantir a sua vaga. Não perca essa oportunidade de ser ministrado. Certo? Vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Coloque de pé. Pai, nós louvamos teu nome, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa rede jovem. Pedimos que o Senhor nos leve em paz até os nossos lares, Senhor, cobertos pela tua bênção. Clamamos, Deus, por aqueles jovens que não vieram hoje, que teu Espírito possa, Senhor, estar alcançando a vida deles neste momento, fortalecendo, Senhor, se for, Pai, algum tipo de doença ou algum problema que possa ter-nos impedido de chegar aqui, nós clamamos, Senhor, que a sua mão se estenda sobre eles nesse momento, que traga provisão, traga cura, Senhor, traga, Pai, a sua bênção sobre a vida deles, Senhor, que na próxima semana possamos estar, Senhor, reunidos, Deus, em comunhão lá na casa da Paulinha, que sejam momentos de grande alegria, Senhor, em nome de Jesus, assim nós te clamamos, desde já nos prepara, Senhor, para esse encontro que será feito lá no sítio, Deus, que o Senhor possa estar preparando as nossas vidas para receber, Senhor, mais do teu Espírito Santo naquele lugar. Assim nós te clamamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, galera. Graça e paz.